O Randonautica é um aplicativo que gera coordenadas aleatórias para lugares que você normalmente não visitaria. Ao longo dos anos, milhares de usuários começaram a compartilhar experiências estranhas encontradas durante essas explorações. E é sobre elas que vamos falar agora. 8. O Homem na Floresta. Em 22 de maio de 2020, uma usuária do TikTok chamada Tia Langley resolveu sair com alguns amigos para testar o aplicativo Randonautica. Naquele dia, as coordenadas levaram o grupo até uma área que parecia completamente abandonada. No início, eles imaginaram que seria apenas mais uma aventura sem nada de especial, mas não foi o que aconteceu. I'm recording it! Left a little bit, because we're going right by it. This side too. What is it? Oh my god. Guys, I don't want to like drive. It's a little bit more that way. It's literally right there. What? Are your brights on? Can you turn your brights on? Oh shit, So they're there's not- like a big flow of water over there. Yeah, don't go over there. Just stay here. Don't move. Should we get out? Yeah, we should. Holy fucking Enquanto observavam o local de dentro do carro, eles começaram a notar algo estranho próximo da área indicada pelo aplicativo. Sem entender exatamente o que estavam vendo, continuaram filmando. À primeira vista, o vídeo não parece mostrar nada muito fora do normal, mas de repente, eles começam a gritar e o vídeo corta. Só que depois, Tia Langley publicou uma segunda gravação explicando o que aconteceu logo em seguida. Go! Stop, just go, just leave. Go, 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 go! That was someone on the other side! That was someone on the Slow down, go that way, 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 go that way. Just keep going. Segundo ela, pouco depois de chegarem ao local, um homem saiu correndo da mata em direção ao carro segurando uma lanterna. Assustados, eles tentaram deixar a área imediatamente, mas a situação ficou ainda mais preocupante. Enquanto manobravam para fugir, outras duas pessoas apareceram e cercaram o veículo. Uma delas chegou a bater no carro com algum objeto, algo que pode ser ouvido na gravação. E mesmo depois que conseguiram sair dali, os desconhecidos continuaram seguindo o grupo por parte do caminho. Felizmente, ninguém ficou ferido. Mas até hoje não existe uma explicação para o que aquelas pessoas estavam fazendo naquele lugar, nem quais eram suas intenções. 7. Os cânticos no prédio abandonado. Uma mulher chamada Lissy decidiu seguir as coordenadas geradas pelo aplicativo junto com uma amiga. O destino daquela vez era um prédio abandonado. Depois de observarem o local por alguns minutos, elas concluíram que parecia seguro o suficiente para explorar. Mas a sensação de tranquilidade não durou muito. I feel like they're doing a ritual. Dude, this is real. This is real. This is not a game. This is why we get murdered. Dude, this is not. Enquanto caminhavam pela área, as duas começaram a ouvir sons estranhos vindos de algum lugar mais distante. No começo, elas não conseguiram identificar exatamente o que era, mas conforme prestavam mais atenção, o barulho parecia se transformar em algo parecido com várias pessoas cantando ou repetindo palavras ao mesmo tempo, como se fosse uma espécie de ritual. As duas imediatamente ficaram desconfortáveis e decidiram sair dali sem pensar duas vezes. Mais tarde, Lissy explicou que não havia nenhuma igreja ou evento acontecendo nas proximidades que pudesse explicar aqueles sons. E pelas reações delas na gravação, parece que aquilo realmente as assustou.
O que exatamente estava produzindo aqueles cânticos continua sendo um mistério. 6. O choro no cemitério. No dia 18 de junho de 2024, uma usuária chamada Júlia e um grupo de amigos decidiram fazer um experimento diferente usando o Randonáutica. Antes de iniciar a busca, eles definiram uma intenção bastante específica. Queriam encontrar algo relacionado à tristeza. Pouco depois, o aplicativo gerou coordenadas que os levaram até um cemitério. E foi lá que algo estranho aconteceu. Responsible for any personal loss, stolen or removed. Oh, Mom. Yeah, I don't think you should, Mom. Mom, then turn back, Mom. If we have to think about it, it's not. No. Mom, literally turn back. Okay, there wasn't such a big ditch right here, but yeah. And it's deep as hell down there. That is Okay? deep. No, Mom. This would have been where our destination is taking Somewhere us down to. there. Somewhere down there. Of We're course here. it does. It's 2 minutes away. 3 Starting minutes away route. still. So We'd have to go all the way up there through this In whole 500 thing. feet, the destination is on your left. Well, God, you know, if we wanted to be risky, we could, because they would end up by the circle. Because the circle's right here. And this little thing would really just end up way over there. What do y'all think? Should we go? Right here, but there's a huge freaking deep. Is that somebody? No, I heard somebody. Hold on. Oh my god. No. Quando o grupo chegou ao final da estrada que levava ao local, um som começou a chamar a atenção deles. Parecia alguém chorando ou gritando. O barulho vinha de uma área próxima ao cemitério e era audível o suficiente para fazer todos pararem e tentarem entender de onde estava vindo. Quanto mais ouviam, mais assustador aquilo parecia ficar. O detalhe curioso é que eles haviam pedido justamente para encontrar algo triste antes de iniciar a busca. Por isso, alguns acreditam que a coincidência foi impressionante. Claro que não existe nenhuma comprovação científica de que o aplicativo realmente funcione dessa forma. Mas histórias parecidas continuam surgindo na internet até hoje. Então fica a pergunta: foi apenas uma coincidência estranha? Ou o grupo acabou encontrando exatamente aquilo que procurava? 5. A criatura no campo escuro. O próximo caso foi registrado por um grupo conhecido como Unknown RGV. Naquela noite, eles decidiram usar o Randonáutica para encontrar algum lugar interessante para explorar. As coordenadas geradas pelo aplicativo os levaram até uma área isolada próxima à cidade de McAllen, no Texas. Depois de percorrerem um campo durante a noite, eles chegaram ao final de uma estrada sem saída. E foi nesse momento que algo estranho apareceu. We were told to use the Randonautica app. Here's our experience. Gave us a random location in McCollum X. It took us to a random field that was 20 minutes away. It took us to a dead end, but we continued exploring. The road area, maybe we'll see them. Oh shit, what the fuck? Oh, there's someone running? No. Someone or something started running in the pitch dark area. What fucking lorry am I fucking window for? What is that though? What is that? Why is someone running? No, lower it down, lower it down. You're dumb as fuck. I'm not gonna lower my fucking window. You can see. What the fuck? Dude, nah, fuck that, bro. There's someone running. Bro. Oh, shit. He's just running. Dude, that shit's too fast, though. It's fast, right? Yes. Dude, go. Oh, it's right here, John. It's right here. What the fuck? That's stupid as fuck. That's not ignoring my fucking window. We looked back at this footage, and if you look closely, the eyes start to glow. And this guy just disappears in midair. What do y'all think this is? Enquanto filmavam a escuridão à frente, um dos integrantes percebeu uma movimentação ao longe. No começo, parecia apenas um animal, mas conforme observavam melhor, a figura parecia estar se deslocando sobre duas pernas, e o mais assustador era a velocidade.
Aquilo corria rápido demais, tão rápido que ninguém conseguiu identificar exatamente o que estava vendo. O grupo ficou visivelmente assustado e decidiu não se aproximar. Mais tarde, os responsáveis pelo vídeo afirmaram que voltaram ao local para tentar descobrir o que havia causado aquela impressão, mas não encontraram nenhuma explicação convincente. Até hoje, eles dizem não saber o que apareceu naquela área naquela noite. Seria apenas um animal visto de um ângulo estranho ou algo muito mais sinistro? 4. Seguindo o rastro. Um grupo de amigos decidiu usar o Randonáutica apenas por diversão. Como muita gente na internet, eles estavam curiosos para descobrir se o aplicativo realmente poderia levá-los a algo estranho. No início, porém, nada parecia acontecer. So my friends and I are about to go randonauting, and I see a lot of people saying that they find creepy shit on here, so I figured I'd record it to see what actually happens. We're going down this bridge. So we're walking on a bridge right now. We've been here before, but I don't know why it brought us here. So we haven't found anything creepy or anything, but there's some nice views. Guys, come here. What is that? Seems pretty fresh. Is that What the? is it blood? I think that's fucking. No, that could be paint. Hold up, is that a trail? Wait, look. So there's like a blood trail, so we're following it right now. So the blood leads over here. And it keeps going down that. So Matthew's gonna go down. Wait, there's more blood. Okay, I'm running out of time. Like and comment for part 2. Enquanto caminhavam por uma ponte, um dos integrantes percebeu algo incomum no chão. Parecia um rastro de sangue. A princípio, alguns tentaram encontrar uma explicação racional. Talvez fosse tinta, talvez algum animal ferido. Mas quanto mais observavam, mais aquilo parecia realmente sangue. E o mais inquietante era que a trilha continuava seguindo por uma área mais isolada. Movidos pela curiosidade, eles decidiram acompanhar o caminho. Conforme avançavam, o grupo começou a ficar cada vez mais desconfortável. Então, resolveram que apenas um deles seguiria em frente para descobrir onde o rastro terminava. So Matthew's about to climb down there, and I'm too scared to go down there, so I'm gonna hand him my phone. So. It smells so bad down here. Yeah. Is there still blood? Yeah, there's a thick trail. Like, look at this shit. Holy shit. That's kind of sus. All right, I'm going, guys. What the Hello? What? Nah, no. Yo. A trilha o levou para uma área sob a ponte. O lugar estava coberto por pichações e tinha uma aparência bastante perturbadora. Foi então que algo aconteceu. Enquanto observava o ambiente, ele ouviu claramente uma voz dizendo: "Me ajude." Imediatamente, ele voltou correndo para junto dos amigos. Até onde se sabe, o grupo nunca explicou o que poderia ter causado aquele som. Eles simplesmente deixaram o local e não retornaram. Nesse caso, o que mais me chamou a atenção não foi nem a voz no final, mas o próprio rastro que eles encontraram. Se eles realmente acreditavam que aquilo poderia ser sangue, talvez a melhor decisão tivesse sido parar a exploração e chamar a polícia imediatamente, em vez de seguir a trilha por conta própria. Sobre a voz pedindo ajuda, é difícil saber o que realmente aconteceu. Pode ter sido uma pessoa, algum som vindo de outro lugar ou até algo interpretado de forma diferente por causa da tensão do momento. Também não sabemos se eles entraram em contato com a polícia depois que a gravação terminou. Pelo menos, até onde eu consegui verificar, não houve nenhuma atualização explicando o que aconteceu após deixarem o local. Mas, independentemente da explicação, é fácil entender por que eles decidiram ir embora dali o mais rápido possível. 3. A mala na praia. Em junho de 2022, 3 amigos decidiram testar o Randonáutica depois de verem diversos vídeos sobre o aplicativo nas redes sociais. Movidos pela curiosidade, eles definiram uma intenção simples: aventura. Pouco depois, as coordenadas geradas pelo aplicativo os levaram até uma praia em Seattle. Tudo parecia tranquilo,
já que ali era um local frequentado por turistas e moradores da região. Nada indicava que algo assustador estava prestes a acontecer. Guys, we found a suitcase at the beach. Gabby, go. I'll hold your stuff. Bro. Wait, open it. Open it. It stinks, y'all. It washed up. It's Oh. Oh. Okay, so she's calling the police so we can see if it's actually a dead body or it's just food. what do toothpaste. I'll give you one. And Aqua Beach. Enquanto caminhavam pela área, eles avistaram uma mala abandonada próxima à água. Achando que poderia ser apenas lixo ou algum objeto esquecido, os três começaram a brincar sobre a situação. Mas quando se aproximaram, o clima mudou imediatamente. Um cheiro extremamente forte e desagradável vinha de dentro da mala. No início, eles imaginaram que pudesse ser comida estragada. Só que algo parecia errado, muito errado. Preocupados, resolveram chamar a polícia, e foi a melhor decisão que poderiam ter tomado. Quando os policiais chegaram ao local e abriram a mala, fizeram uma descoberta chocante. Dentro dela, havia restos humanos. Mais tarde, as autoridades identificaram as vítimas como Jessica Lewis, de 35 anos, e Austin Wenner, de 27. O casal estava junto havia anos. Durante a investigação, a polícia chegou ao principal suspeito, Michael Lee Dudley, proprietário do imóvel onde eles moravam. Segundo as autoridades, ele teria cometido o crime e tentado ocultar os corpos descartando as malas próximo à água. O caso ganhou repercussão nacional e terminou com a condenação do responsável a 46 anos de prisão. Burien landlord found guilty of murdering two of his tenants has been sentenced to more than 46 years in prison. Michael Dudley was first arrested in August 2020 after a gruesome discovery. The bodies of Austin Wenner and Jessica Lewis were found inside suitcases on Alki Beach. Court documents say they got into a fight with Dudley over rent money. Uma das coisas que torna esse caso tão perturbador é que dessa vez não estamos falando de sombras, barulhos estranhos ou algo difícil de identificar. Era um crime real. Número 2. Perseguidos na floresta. Esse é um daqueles casos que alguns de vocês talvez reconheçam, pois eu já mostrei essa história aqui no canal há algum tempo, mas como ela envolve o aplicativo Randonáutica, achei que valia a pena trazer novamente nesta compilação. O caso envolve um criador de conteúdo chamado David, do canal Abandoned World Explorer. Naquela noite, ele e um amigo chamado Dan decidiram seguir as coordenadas geradas pelo aplicativo para ver onde elas os levariam. E o que parecia ser apenas mais uma exploração comum acabou se transformando em uma situação bastante estranha. So tonight we're going to just test out a Randonautica. We've already been to a few places and nothing's really happening, but the other week I was out and doing these videos and nothing really happened. And again tonight it's probably the same. Like, a lot of people message me and say the same thing, like, oh, we tried this Randonautica. Here we go, guys, the app. Deleted off my phone and reinstalling. So, right, generate. So like your point is being generated. We're literally going to get ready. Oh look, there's nothing there at the moment. So see how they disappear. So we're going to try and attract her. Right, okay, so it's found. Guys, it looks like it could be, I don't know, because there's like an assaulting office up here as well, but it actually looks like it's taking us into the woods. It is taking us into the woods. No começo, tudo estava tranquilo. David já tinha usado o aplicativo outras vezes e nunca havia encontrado nada realmente estranho. Por isso, os dois seguiram pela mata sem muita preocupação. Mesmo com o frio e a dificuldade do terreno, continuaram caminhando em direção ao ponto marcado, até que, finalmente, chegaram ao destino indicado pelo aplicativo. E foi aí que a situação começou a mudar. Yes, the arrow is saying we are. Right, so we just need to find a way over there. Oh, there's a little foot. Right, okay. So there's literally footprints in and out of it, but it is a public. Guys and girls, it's absolutely freezing here as well. I'm not even joking. The thing with these maps, what's it saying?
Yeah, so the thing with these maps is literally like... Ao redor deles, havia sinais de que alguém já tinha passado por ali recentemente. Pegadas marcadas no chão e trilhas que pareciam seguir em várias direções. O lugar também causava uma sensação estranha de familiaridade, como se eles já tivessem estado naquela área antes. Mas, apesar do desconforto, resolveram continuar explorando. We've arrived and it's like I don't know if it's like a tent or something. There's someone over there. There is. Sure, it's a tent then. Pouco tempo depois, eles encontraram o que parecia ser uma estrutura improvisada escondida entre as árvores. Algo semelhante a um acampamento ou abrigo montado no meio da mata. E próximo dali, parecia haver alguém observando. Os dois tentaram entender o que estavam vendo, mas não tiveram muito tempo para isso. People there. Hello? Is that chainsaw? Ain't chainsaw. Is that chainsaw? That ain't a chainsaw, Dan. That's not a chainsaw. Hey? Oh, Dan, run! Fuck, leg! De repente, um som alto começou a ecoar pela floresta. Parecia o barulho de uma motosserra funcionando à distância. Só que o som não permanecia parado. Ele parecia estar se aproximando, e cada vez mais rápido. Sem querer arriscar, David e Dan decidiram correr de volta para o carro. Enquanto fugiam, o barulho continuava sendo ouvido atrás deles. Quando finalmente conseguiram sair da área, entraram em contato com a polícia para relatar o ocorrido. Segundo David, a recomendação foi simples: deixar o local imediatamente e evitar retornar àquela região. O que realmente estava escondido naquela floresta, ninguém sabe. Talvez fosse apenas alguém trabalhando em uma propriedade próxima. Ou talvez algo muito mais preocupante. O fato é que, depois desse episódio, o canal nunca publicou nenhuma atualização explicando o que aconteceu naquela noite. Número 1. A mulher de vestido. O próximo caso aconteceu com uma jovem chamada Hayley, de 24 anos, que decidiu testar o Randonautica depois de ver tantas histórias envolvendo o aplicativo. As coordenadas geradas levaram ela até uma área isolada em uma região rural do Mississippi. Sem esperar encontrar nada fora do comum, Hayley estacionou o carro e começou a gravar sua exploração. Mas havia um detalhe que ela ainda não tinha percebido. All right, going randonauting. And it took us to this shady park in the middle of nowhere, so let's see what we find. All we see so far is like trees, a bridge. Enquanto mostrava o local para a câmera, uma figura podia ser vista ao fundo, escondida atrás de uma árvore. Hayley não percebeu sua presença naquele momento. Ela continuou caminhando normalmente em direção ao destino indicado pelo aplicativo. Pouco depois, ao atravessar uma pequena ponte, algo chamou sua atenção. Uma mulher apareceu à distância. Vestindo uma roupa longa e antiga, ela caminhava lentamente pelo campo. A cena já parecia estranha por si só,
Mas o que aconteceu em seguida deixou Hailey ainda mais desconfortável. I think we have to go over this bridge and our location's a little down there. What the fuck? Oh, what the fuck? Should we keep going? What the fuck? Oh my god, is she following us? Conforme observava a desconhecida, ela teve a impressão de que a mulher estava se aproximando. E não apenas isso. A mulher aparece do nada correndo na direção dela. A gravação termina logo depois desse momento, sem mostrar o que aconteceu em seguida. O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais. Muitas pessoas ficaram assustadas ao perceber que havia alguém observando Hailey desde o início da gravação. Pessoalmente, esse é um dos casos que mais parecem ter sido encenados. A forma como a mulher aparece e os cortes repentinos da gravação acabam levantando algumas suspeitas. Mas mesmo achando que pode ter sido uma produção feita para a internet, admito que levei um susto na primeira vez que assisti. A cena é bem desconfortável e passa uma sensação estranha. E justamente por isso achei interessante compartilhar o caso aqui com vocês. Se você também tomou um susto, comente aqui. E antes de sair, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Tenho certeza de que você também vai gostar dele. Até a próxima!